Olá, boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. Boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar. Maurício já está aí. Boa noite a todos. A live de hoje é a quinta live que estamos fazendo, a segunda com o psicólogo Maurício Barros, e ela vai ser uma continuação da live da semana passada. Quem não assistiu, não conseguiu assistir a parte da entrevista com a doutora Valéria, foi muito, agregou muito, né? Ela falou bastante sobre os aspectos físicos do câncer de mama, e o tema da nossa live de hoje é o cuidado com a saúde mental após o diagnóstico do câncer de mama. Então vai ser com o psicólogo Maurício Barros, ele já está por aí. Aguardando o Maurício. Boa noite, Maurício. Boa noite. Espera aí que eu estou virando. É. Agora sim. Agora, tudo bom? Sim. Tudo bem? Satisfação em ter você novamente com a gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é super importante, especialmente nesse mês. Prevenção é tudo. Sem dúvida. Maurício, como é que o assunto é bem vasto, então eu acho que é bom a gente já começar e o pessoal vai entrando. Ótimo. Tá? O tema da nossa live de hoje seria, o cuidado da saúde mental após o diagnóstico de câncer de mama. Só que eu vou tomar liberdade de começar um pouquinho antes. Porque, na verdade, eu acho que tudo começa quando a mulher se toca e percebe que tem algo estranho ali. Então, eu vou contar um caso para você rapidinho. Acho que se tem alguém que já assistiu da semana passada, eu acabei contando ele para falar o aspecto físico, e agora eu vou falar, a gente vai conversar sobre o aspecto emocional disso. Perfeito. Então, o caso é o seguinte: a paciente percebeu um nódulo no seio e, com medo, não abriu para ninguém, ela guardou com ela. E passou meses, ela ia, quando ela se lavava, ela percebia que aquele carocinho estava crescendo, o carocinho foi crescendo. 6 meses depois, começou a dar deformidade. Então, ela olhava, já percebia, no olhar, ela já percebia o carocinho. E o mamilo dela começou a alterar também, começou a mudar de posição. Ele começou a inverter. E daí que ela foi procurar ajuda. Só que essa distância entre você perceber alguma coisa e você procurar uma ajuda pode ser determinante no processo de tratamento, né? E como que ela levou muito tempo, o tumorzinho, que teoricamente ele seria encapsulado, ele já não estava mais encapsulado, ele já tinha infiltrado. Então, ela teve que aí retirar a mama inteira, coisa que poderia ter evitado. Então, essa questão, gostaria que você explicasse para a gente, contasse, falasse um pouquinho a respeito dessa questão do medo, da ansiedade, da negação, quando que a gente começa a perceber alguma coisa Sim. diferente. Pois não.
Se eu puder, eu gostaria de dar uma dica. Uma coisa que eu aprendi com a idade que eu tenho e com a experiência profissional é que para tudo o qual você se prepara, se porventura aquilo ocorrer na realidade, o fato de você ter se preparado acaba te colocando numa condição extremamente favorável de enfrentamento e solução. A questão do câncer, ela tem um estigma que vem da nossa geração. Na minha casa, a minha mãe nunca falou a palavra câncer. Era aquela doença, a doença com C, porque supostamente falar de câncer atraía câncer. Esse tipo Sim. De conduta, de evitamento, de negação, ela tira da pessoa a oportunidade de preparação, não só para o enfrentamento, mas também e principalmente para a prevenção. Na minha experiência profissional, as pessoas que eu atendi, que foram acometidas pelo câncer de mama, independente se elas tiveram um enfrentamento mais fácil ou mais difícil, o que foi extremamente determinante era o quanto que elas estavam disponíveis para poder fazer essa prevenção. Então, acho que a conversa realmente do Outubro Rosa é entender a doença, desmistificar, e essa desmistificação faz com que o medo não impeça a prevenção. E, para isso, eu não sei se eu vou entrar naquilo que a Valéria falou ou não, mas caso aconteça, vocês me perdoem, tá certo? Câncer não é uma doença. Câncer é o nome dado a mais de 200 tipos de doença, sendo que uma grande parte desses 200, quando diagnosticado no seu estado inicial, é perfeitamente tratável. E alguns deles são totalmente benignos. A exemplo de um câncer de tireoide, que é extremamente comum, é uma intervenção simplificada, o procedimento terapêutico através do iodo radioativo é algo que é tranquilo de ser feito, tá certo? E é câncer e é altamente tratável, tá certo? O melanoma não maligno, que é o câncer de pele, as verrugas que nós temos aí. Então, eu vou na dermatologista e eu tenho ali uma oh, meu Deus, hiperplasia, nossa senhora, neoplasia de células da pele, e o meu cirurgião ou a dermatologista vai retirar, vai fazer a biópsia e constatando que é um melanoma não maligno, não tem nenhum tipo de risco e é câncer. Então, quando a gente entende essa diversidade, a gente tira o estigma do câncer, que é o estigma do quê? Quando você pensa em câncer sem conhecimento e informação, você já pensa naquela mulher sem cabelo, sem sobrancelha, que está numa condição horrível por uma quimioterapia dolorosa, sofrendo demais, e aquele horror danado. E, na verdade, isso pode ser prevenido. Prevenido de que forma? E aí, a história da Lu, ela é perfeita no sentido de que um câncer de mama diagnosticado no estágio 1, através da palpação, ele tem 99% de recuperação. 99%. Agora,
Se a pessoa, por qualquer motivo, psicológico, emocional, ignorância, preconceito, medo, incapacidade de lidar sozinho com esse enfrentamento, ela atrasar o diagnóstico, e esse câncer de mama for para o estágio 2, que é o estágio que a Lu comentou, esse índice cai para 93%. E nos casos gravíssimos, onde a pessoa não tratou, e ele já saiu da mama e foi para os gânglios linfáticos, a recuperação é de 30%. Então, percebam, 99, quase 100 para 30, de acordo com a prevenção, de acordo com a quebra do preconceito, da ignorância, de acordo com a eliminação do estigma. É uma doença tratável e quanto mais rápido eu iniciar o tratamento, mais rapidamente eu supero ela e sigo a minha vida, certo? Como tantas a gente acompanha. Tantas. Olha, eu nem sei a quantidade de pacientes que eu atendi que já entraram em tratamento, passaram pela remissão e hoje estão exclusivamente na observação. Desculpa me alongar, é que eu fico empolgado. Não, imagina. É que realmente, né, é o medo de receber esse diagnóstico que faz com que as pessoas não vão procurar, né? E às vezes, se você conversar com uma amiga, ter alguém para te pegar na mão falando, vamos, eu tô junto. Isso faz toda a diferença, né? Exatamente. Então aí, retomando a minha fala, uma pessoa que tem um pavor, uma pessoa que tem um preconceito e ignorância, essa pessoa, além de não fazer os exames, os autoexames, além de não fazer os exames normais do mês de outubro, a mamografia, essa pessoa, caso identifique alguma coisa, por conta de medo, acaba tomando uma postura de defesa psicológica chamada negação. E a defesa negação, ela explicita a ausência de recursos pessoais para a pessoa enfrentar essa dificuldade. Por isso que esses encontros que a gente tem, e o próprio mês de outubro, e a quantidade de informação disponível hoje, ela serve para que essa pessoa, diante de qualquer possível autodiagnóstico ali, de qualquer carocinho, imediatamente já vá procurar serviço médico. Mas olha, eu não me sinto forte o suficiente. Humano, aceitável, mas eu não vou guardar para mim, porque as coisas não desaparecem quando a gente coloca embaixo do tapete. Pelo contrário, a tendência é o tapete explodir em algum momento. Então, o que eu faço? Eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com a minha irmã, eu vou falar com uma colega, eu vou falar com a cunhada, eu vou falar com qualquer pessoa. E essa pessoa, diante da situação, pode me pegar pela mão e me auxiliar nesse momento aonde a possibilidade e o medo de um diagnóstico positivo possa estar me travando na iniciativa de começar o tratamento. Nós costumamos utilizar uma frase muito difundida, que é assim, ó, não dê o peixe na boca dos outros, ensina a pescar. Mas na minha profissão, eu posso dizer para você que em uma quantidade enorme de situações, a pessoa não tem força nem para segurar na vara. Aí a gente vai lá, pega na mão dela, leva ela, acompanha ela, e aí vai oferecer todo o suporte para que aquilo não evolua e progrida para um estágio que vai dar mais trabalho, certo? Isso. Aí passa para uma nova fase, né? A fase do impacto quando vem o diagnóstico, né? E aí entra aquele, o porquê eu? Tanta gente, por que eu fui a escolhida, né? E daí entra aquele choque, né? De reações, né? De o pavor de como vai ser. Então, fala um pouquinho sobre isso. Luciane, eu não queria dar uma impressão errada, tá certo? Mas foram tantos porque eu que eu já ouvi na minha vida, e a resposta
que vai sair de mim é sempre a mesma. Meu filho sofreu um acidente. Por que eu? Por que você? Se fosse o filho da vizinha, não tinha problema. Se fosse o seu sobrinho, não tinha problema. Mas tendo o seu filho, aí tem problema. Por que eu? A resposta é, por que não eu? O que eu me acho de melhor que não possa acontecer uma coisa natural da vida para mim? Nós estamos aqui. A gente tem um corpo. Esse corpo, ele possui trilhões de células, que são organismos vivos, verdadeiras máquinas orgânicas, funcionando de forma perfeita, concatenada, criando órgãos e tecidos. Tudo isso para você funcionar. Você, Luciane, que está aí, você que está ouvindo, é um milagre. É um milagre. Somos milagres biológicos. E uma hora ou outra, uma célula, ela pode, a partir de uma instrução genética inadequada, por um fator interior, endógeno, ou exterior, exógeno, se multiplicar aleatoriamente. Esse motivo também pode ser psicológico, tá? Mas eu não vou falar agora, senão vai dar pano para manga. Mas, independente da causa, tá certo? Essa célula pode se multiplicar. E por que eu? Porque está acontecendo comigo. E mais do que perguntar por que eu, por que não eu, qual é a melhor solução e enfrentamento que eu posso dar para isso. E sabendo que eu não vou atrair para mim uma situação mais difícil que a minha própria capacidade e competência tem de enfrentar, tratar e superar. Essa é a natureza da nossa resiliência. Resiliência é uma competência humana que você tem, eu tenho e todos vocês que estão ouvindo têm. E a resiliência é a capacidade de enfrentamento, superação e depois da superação sair mais forte e mais evoluído posteriormente. Isso é da natureza intrínseca da mente humana, do emocional humano, da alma humana. Esse entendimento, ele elimina esse questionamento que não deixa de ser um questionamento um pouco imaturo, aonde centraliza, tá certo? Na própria pessoa, questionamentos que não vão levar a lugar nenhum. Mas, dentro da psicologia, entendemos isso como uma das 5 fases do luto, que são fases das quais uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer de mama, ela passa. A primeira é a negação, a segunda é a negociação e barganha, aonde ela pergunta por que eu, aonde ela vai tentar fazer uma promessa, aonde ela vai tentar tomar um chá de confrei misturado com não sei o quê, aonde ela vai em tudo quanto é lugar, mas que, na verdade, essa doença ela é tratável através da medicina oncológica, com medicações terapêuticas e com complementação multiprofissional, para que você tenha esses 99% de sucesso diagnosticado no estágio inicial. Mais do que ficar na negociação perguntando, eu vou para o problema. A terceira fase do luto é a fase da raiva, onde eu me revolto com Deus, me revolto com a vida, eu fico birrento, eu regrido para minha infância. Poxa, estou chateado, estou bravo, não merecia isso. A quarta fase é a introspecção. Eu me volto para dentro de mim e vejo o que essa situação pode trazer de melhoria, de evolução. O que ela vai me suscitar de competências e qualidades para enfrentar ela. E a última fase, que é a melhor de todas, é a aceitação, onde a gente aceita e vai se tratar confiando na medicina, confiando na farmacologia e também confiando em Deus, certo? Caso você tenha a sua religião. Porque isso tem um valor muito maior do que vocês imaginam. E essas fases, para passar da primeira até a última, é relativo de cada pessoa? De pessoa a pessoa, você pode patinar, você pode ir para a fase da raiva e depois voltar para a negação, você pode estar na fase da introspecção
mas voltar para a fase da barganha, aonde alguém chega para você e fala assim, nossa, eu ouvi falar que tem um sujeito que ele benze não sei aonde, e aí é só ele colocar. Então, assim, a negociação são tentativas de retirar magicamente ou me livrar de uma situação de possível perda. E a gente sabe que um problema ele não desaparece magicamente. Um problema ele é enfrentado com força, com fé e com paciência até eu superar ele. Certo? Ajuda, todo tipo de auxílio favorece, mas não somos levianos de atribuir a viabilidade da cura ao avanço da oncologia e da farmacologia hoje relacionado ao câncer de mama. Porque o que nós tínhamos há 20 anos atrás, o que a gente tem hoje, é impensável de melhor. Impensável em todos os sentidos, até nos efeitos colaterais. Sem dúvida. Agora, vamos falar um pouquinho da importância da família nessa hora que a mulher descobre e que tem o diagnóstico, né? Então, a importância do apoio da família ou a falta desse apoio da família também, né? Para uma mulher. Olha, eu vou dizer para você que a família, normalmente, ela compartilha desse padrão, às vezes, de ignorância e de preconceito com relação à doença. Mas, vencido essa fase, eu tenho como experiência pessoal que a família tem uma excelente adesão, normalmente, raros os casos onde existe um afastamento familiar, certo? Obviamente, guardadas as proporções e recursos de cada pessoa. E aí eu gostaria de fazer uma ressalva e, queridos ouvintes do sexo masculino, não fiquem chateados comigo, porque tem um lugar de fala. Nós, homens, somos bem inferiores em lidar com adoecimento próprio e adoecimento de terceiros. Temos bem menos tolerância à dor, bem menos resiliência, temos uma sensação de perda de controle, o que nos angustia e muitas vezes suscita uma reação que aparentemente é negativa, mas na verdade é só medo. Você está entendendo? Então, cabe ao paciente ela ter uma clareza de que o apoio familiar é fundamental, mas ninguém dá aquilo que não tem. E eu não posso cobrar de uma pessoa o que ela não tem para oferecer, porque o resultado vai ser 2. Eu vou ficar frustrado e vou humilhar a pessoa. E ninguém tira leite de pedra. Então, se minha mãe está me dando muito apoio e o meu pai não consegue, respeita, porque ele não consegue, não porque ele não te ama. Pelo contrário, é que ele te ama demais e não está conseguindo dar conta disso. Outra questão masculina é o senso de responsabilização embutido pela cultura. A função masculina é segurança e proteção. Que tipo de homem eu sou que não consigo proteger a minha mulher de ter um câncer? Como se isso tivesse lógica. Não tem. Mas a cabeça da gente, homem, é desse tamanho. E isso, infelizmente, passa. E o homem se sente impotente diante da dor, do enfrentamento. Lógico, existem exceções, onde o homem se porta de forma exemplar. Mas a grande maioria é carente desses recursos emocionais. As mulheres têm uma capacidade de enfrentamento muito maior que a gente. Então, normalmente, o suporte familiar ele está mais relacionado afetivamente às mulheres e o suporte material, que é a infraestrutura, pegar papel, bardear para lá, para cá, resolver problema de comida e está tudo certo. Porque se dividir direitinho, tem serviço para todo mundo, certo? E cada um com aquilo que consegue. Faz sentido isso? Total. E compreender essa dinâmica faz toda a diferença nessa hora, né, Maurício? Lógico. Que aí, de repente, fala assim, meu marido nem tá aí, ele nem me dá apoio e tal. Mas você entender que ele tem um limite e que ele não consegue é uma coisa, né? Tudo bem, seu marido não consegue? Pega uma amiga, vai com a sua irmã, vai com a sua mãe.
ela vai te dar força nessa hora, independente de cada um do seu papel. Não é falta de amor. Não é falta de amor. Às vezes é excesso de amor e incapacidade emocional de lidar com a situação por, culturalmente, eu ter sido educado com a ideia de que eu sou responsável e eu deveria te proteger de uma coisa que é totalmente aleatória, você está entendendo? Então, assim, meu marido não me ama, ele não está me dando o apoio necessário. Não, ele está com dificuldade justamente porque ele te ama demais e não sabe o que fazer e como. Mas a minha cunhada, ela consegue. A minha sogra, a minha irmã, e aí vai. Certo? Sim, e como lidar com a ansiedade e com a depressão nessa hora? Daí eu vou colocar duas questões importantes. Existem questões psíquicas, emocionais, da situação que diz respeito a um adoecimento e um enfrentamento de uma doença que tem cura, sim, que tem prevenção, sim. Porém, diagnóstico confirmado e início do tratamento é algo que as pessoas se impactam com o choque da notícia, porque guardam dentro de si aquelas imagens mais aterrorizantes, coisa que não necessariamente vai acontecer e, como eu disse, como a Valéria disse, no estágio inicial é totalmente tranquilo, tá certo? Daí o que a gente vê? A gente vê a pessoa diante desse diagnóstico estando com o seu sistema nervoso mais abalado por conta do choque. Daí, o sistema nervoso mais sensibilizado, ele tem respostas emocionais mais exageradas. Então, é muito natural a pessoa ficar mais sensível, ela ficar mais emotiva, ela potencializar as emoções dela, naturalmente, devido ao enfrentamento. Isso é uma questão. Fora isso, nós temos os recursos pessoais de cada um. Tem gente que é mais casca grossa. Eu tive um câncer, eu fui lá e meti a cara e fui e resolvi. Tem pessoas que são mais sensíveis. E não tem certo ou errado. Não tem melhor ou pior. Cada ser é único e individual. Então, a gente respeita a humanidade de cada um. As pessoas que têm uma sensibilidade maior, normalmente vão ter uma resposta um pouco mais elevada, um pouco mais ostensiva, uma resposta emocional que aparentemente demonstra um desequilíbrio maior, tá certo? Isso, por si só, é só no enfrentamento. Fora isso, o que a gente tem? Um sistema nervoso, quando ele é altamente exigido, ele pode gerar um desequilíbrio em glândulas, como a hipófise e o hipotálamo, que são produtores dos neurotransmissores, levando a pessoa a um estado depressivo que não tem a ver com somente a tristeza, mas um desbalanceamento hormonal. Você está entendendo? Que pode estar relacionado a quê? A tristeza, desânimo e apatia, ou a um estado de ansiedade, pânico, medo excessivo e até crise de ansiedade generalizada. Você está entendendo? Mas aí, nós já estamos falando de questões fisiológicas, certo? E nós temos, em terceiro plano, alguns efeitos colaterais da quimioterapia que podem sensibilizar o sistema nervoso e o psicológico, levando a mulher a esse estado mais delicado. Nesse estado, a autoobservação do estado emocional e daqueles que estão à volta dessa pessoa podem colocar como terapêutica complementar um acompanhamento psicológico por especialistas em oncologia, porque existe uma psicologia oncológica, todos os centros de oncologia têm psicólogo, eles são muito bons para isso, porque só tratam disso. Você pode ser indicada pelo oncologista para uma medicação de reequilíbrio dos seus hormônios, para que a ansiedade diminua, o medo diminua, ou a depressão e a apatia diminua,
para melhorar o enfrentamento. E questões relacionadas ao sono, para ter um repouso recuperador e a pessoa conseguir estar forte, emocional, psiquicamente e do sistema nervoso para o enfrentamento do tratamento, certo? Aí entra também a alimentação, né? Nem falo. Aí, então, né? Aí o psicólogo palpiteiro aqui, tá certo? O tratamento oncológico, ele é multidisciplinar. Então, ele envolve o médico oncologista, o farmacêutico, pode ter a parte da psicologia, pode ter a psiquiatria no meio, você pode também solicitar um acompanhamento nutricional. O que nós temos de experiência baseado em pessoas que são especialistas, uma dieta de baixa acidez ou de menor pH favorece a não proliferação das células neoplásticas ou cancerosas. E isso vale inclusive para prevenção. Caso você seja uma pessoa interessada, você pode procurar em lugares confiáveis informações sobre uma dieta alcalina com pH baixo, evitando alimentos de alta acidez. Isso vai lhe garantir uma saúde melhor e evita o aparecimento ou a proliferação de células cancerosas ou neoplásticas. Que alimentação é essa? Um exemplo que o próprio palestrante que eu assisti falou. Um saquinho de molho de tomate em sachê, ele tem uma quantidade de acidulante, de antioxidante gigantesca. Porque se você bater um tomate no liquidificador, colocar num copo de requeijão com um plástico filme em cima, ele vai durar 2 dias na geladeira e vai ficar embolorado. E aquela porcaria daquele sachê dura 1 ano no supermercado. Então, imagina a quantidade de ácido. Esse ácido no nosso organismo, ele aumenta o pH. E quanto mais ácido o nosso organismo, maior é a inflamação, o processo inflamatório. Quanto maior o processo inflamatório e mais contínuo, maior é a incidência de células neoplásticas. Pelo amor de Deus. Se tiver alguém ouvindo isso, ele vai falar assim, o que esse psicólogo está falando essas coisas? Pessoal, eu estudei, eu não sou especialista, eu só estudei e estou dividindo com vocês. Estude e pergunte para o médico, certo? Eu sou só curioso isso, porque eu gosto de aprender coisas, e acho importante também. Então, assim, eu fui tirando da minha alimentação tudo aquilo que era ultraprocessado, tudo aquilo que tinha um teor altíssimo de conservante, acidulante, ácido, para que uma dieta mais alcalina, o que aconteceu? Meu organismo diminuiu as inflamações, diminuíram as dores, o inchaço, problemas intestinais, estomacais, enxaqueca, dor nas articulações. Eu tenho 54 anos. Eu estou mais para lá do que para cá. Ou eu cuido disso daqui, ou eu ficar mais com dor do que outra coisa. E esse entendimento e aprendizado de uma alimentação mais saudável, mais fresca, ela é extremamente importante para a nossa saúde e prevenção. Mas aí você pode trazer um nutricionista para falar, alguém aí, porque senão a turma vai falar que esse cara aí só acrescentando, refrigerante é um dos grandes vilões também, né? Que tem não adianta diet não, viu? É o primeiro a ser tirado. É zero, mas tem ácido pra caramba no seu estômago, no seu intestino. E aí nossa, mãe, tô sempre no intestino inflamado. O que será, né? Só coloco química lá dentro. Sem dúvida. A questão da meditação. Então, aí eu vou te trazer alguns estudos. Existe uma faculdade nos Estados Unidos, que é a Faculdade de Stanford. Ela é uma faculdade famosa por desenvolver estudos em psicologia vinculados a questões da subjetividade humana, do nosso interior, dos nossos sentimentos e pensamentos, e a influência disso na saúde. A Faculdade de Stanford, ela determinou que
existe uma influência altíssima no psicológico para a forma com que o tratamento do câncer vai ser conduzido, melhor ou pior, com mais ou menos efeitos colaterais, com um índice de sucesso maior ou menor. Nos Estados Unidos, a meditação ela tem o nome de mindfulness, e mindfulness é o nome americano para meditação. A meditação ela tem como finalidade acalmar a sua mente, diminuindo a frequência cerebral e colocando o seu sistema nervoso num estado de autorregeneração e recuperação, que influencia todas as células do seu corpo. Afinal, o seu sistema nervoso ele é composto por encéfalo, medula espinhal, nervos e gânglios que levam sinais cerebrais a todas as partes do seu corpo. Ou seja, aonde tem órgão e tecido, tem neurônio. Se tem neurônio, existe uma influência da minha mente, do meu cérebro, sobre os meus órgãos. Então, atividades saudáveis para a mente e para o sistema nervoso beneficiam a saúde e funcionamento do órgão. E nós trabalhamos a partir de uma orientação com uma meditação dirigida para pacientes oncológicos, onde ele entra no estado de relaxamento, ele acalma a sua frequência cerebral, e aí ele exercita a imaginação e criatividade, aonde as células do sistema imunológico são soldadinhos que vão lutar contra as células tumorais, vão ganhar delas, vão matar e vão encaminhar elas para serem eliminadas pelo rim ou pelo intestino para ir embora do meu corpo, tá certo? Isso funciona, mensurado através de pesquisas que isso tem um resultado positivo. Isso tem a ver com a crença da pessoa? Obviamente, tudo tem a ver com a crença. Uma pessoa negativa, pessimista, que não alimenta nenhum tipo de fé, obviamente, ela se deixa envolver pelo negativismo, pelo desespero, pela revolta e pelo ressentimento, o que favorece a proliferação do câncer. Então, de acordo com o teu estado mental, você pode piorar ou melhorar. Você pode ser ativo na tua melhora ou ativo na resistência à melhora. E tem uma muito boa sobre perdão. Tem uma, chama Fred Luskin, o pesquisador. Ele pegou pacientes cardíacos e oncológicos e submeteu à terapia do perdão. Ele chegou à conclusão que pessoas que fazem a terapia do perdão têm uma remissão mais rápida e mais eficiente, tanto para cirurgias cardíacas de peito aberto, quanto para neoplasias para câncer. Lembrando, Maurício, e lembrando que isso é para qualquer fase, né? Desde o momento que você percebeu até quanto mais você fizer, mais equilíbrio você vai conseguir para o seu organismo, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Isso não tem nada de místico, de esotérico, de nada. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da mente, do emocional da pessoa e de uma predisposição ou a um enfrentamento positivo que vai me evocar os melhores recursos para eu resgatar minha saúde, ou revolta, ressentimento, pessimismo, desespero, que vão gastar uma energia danada que eu preciso para o meu tratamento. Então você fala assim, nossa, você está falando coisas, como é que chama? Terapias, nada. É cabeça e emocional. Tudo coisa de ciência, tá certo? Tem nada de esotérico aí. Sem criticar o esotérico, pelo amor de Deus. É que a minha área é essa. Sem dúvida. Eu vou dar uma dica aí para o pessoal de um aplicativo gratuito. Ele chama 5 Minutos Eu Medito. Ele tem umas meditações livres, mas ele ensina você a fazer a meditação. E ele tem uma meditação guiada, mas a meditação guiada é em espanhol, já que é uma ONG espanhola que trouxe, a ONG chama...
eu vou dar uma dica. No YouTube, você procura meditação guiada Brian Weiss. Meditação guiada Brian Weiss. Brian Weiss é um americano que escreveu uma quantidade enorme de livros. E hoje a gente pode dizer que ele é o sujeito mais famoso nessa área do Mindfulness. E as meditações guiadas dele do YouTube tem de 10 minutos, de 20, de 30, são sensacionais. Eu pratico desde 2007. 2007. A que hora? Come, deita, pega o celular. Em vez de ficar vendo coisas que deixa nervoso no TikTok, no Instagram, no Reels, pega uma coisa saudável e faz ali. Garanto que você vai ter uma tarde bem mais tranquila e saudável. Sem dúvida. Ele é fantástico. Até ler os livros dele nessa fase aí te ocupa a cabeça com outras coisas, né? Porque o importante, se a gente deixa... Só coisa positiva. Se a gente deixa a cabeça traiçoeira, né? Se você começa a pensar muito na doença e tal, sua cabeça vai fazer da doença um monstro, né? Sim, e daí ela te afunda. Então, vamos falar agora do pós-tratamento. Então, essa mulher já fez a quimio, já fez a rádio, fez a cirurgia, e aí? Então, eu queria falar do durante um pouquinho, tá certo? Tá. O durante, existem alguns aspectos subjetivos, são aspectos do emocional, do imaginário feminino. O seio, ele é uma representação da feminilidade. O seio, ele é uma representação do nutrir, do oferecer o leite materno. Qualquer adoecimento no seio, qualquer risco a esse seio, a necessidade de uma esterectomia parcial ou total, ela vai evocar nessa mulher questões relacionadas à feminilidade dela. E esse tipo de coisa merece um cuidado muito grande, merece acolhimento, não é frescura, é algo legítimo, é verdadeiro, é humano. Mas vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Lógico, esse ditado é perfeito. Porém, isso não me faz menos humana e não me faz sofrer por eu ter uma parte do meu corpo ali sofrendo uma cirurgia, uma redução de um quadrante, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, existe uma questão que deve ser levada em conta, que deve ser respeitada e deve ser tratada com todo o carinho e delicadeza que ela merece. A partir daí, você tem o tratamento quimioterápico ou imunoterápico. E você tem a radioterapia também. Esses tratamentos, eles geram efeitos colaterais diversos, que afetam também o psicológico. A quimioterapia, ela gera um pouquinho de confusão mental, um pouquinho de falta de atenção, um pouquinho de falta de memória, um pouquinho de desorientação. Os remédios da quimioterapia, eles são um pouco depressores do sistema nervoso. Faz parte, mas isso passa com o final do tratamento das sessões, tá certo? A radioterapia, ela não tem uma influência no psicológico, a não ser caso haja algum tipo de desconforto, de dor, por conta da questão da pele. A imunoterapia, ela é algo que não tem representação psíquica e emocional, porque essa pessoa vai receber um reforço no seu sistema imunológico para reconhecer as células cancerosas como inimiga e combater elas, tá certo? Então, tá tudo bem. Entendendo essa dinâmica, fica fácil. E aí dá para a gente seguir. Feito o tratamento, a gente tem a questão do pós-tratamento. Cada pessoa, de acordo com as suas condições e recursos, ela vai responder de uma forma ou de outra. Algumas pessoas, elas podem responder através de uma vivência traumática, onde ela lembrando, indo no consultório ou tendo algum tipo de contato com a doença, isso pode causar a lembrança dolorosa. Esse tipo de situação e de vivência
ela é natural e normal, e ela passa com o tempo. Já atendi casos onde a pessoa, nos primeiros 6 meses de término do tratamento, ela não conseguia passar na rua da clínica da quimioterapia. Já atendi casos onde a pessoa teve um tratamento um pouco mais doloroso, demorou 1 ano para ela se recuperar do trauma e entender dentro da normalidade, tá certo? Aí existe uma divisão. Eu poderia dizer que uma parte das pessoas, depois que passa pelo processo, ela sai fortalecida, sai mais evoluída, tem as suas qualidades e competências aprimoradas pelo enfrentamento, especialmente a sua fé. E ela sai com uma certeza. Eu venci e eu não tenho medo de passar por isso de novo. Porque eu fui, superei, enfrentei, foi difícil, mas eu estou aqui. Então, vou conseguir novamente. Outras pessoas, com um pouco menos de recurso emocional, eu passei por isso, tenho um medo muito grande de acontecer novamente. Porém, independente do medo, esse medo precisa ser tratado para que a pessoa continue todo o processo de acompanhamento para não reincidência, tá certo? Então, identificado uma vivência traumática que pode atrapalhar o acompanhamento pós-tratamento, pós-alta, essa condição precisa ser encaminhada para o psicólogo de oncologia para que ele venha colocar as ferramentas dele para que esse trauma ele desapareça e a pessoa entenda que, apesar do pouquinho de medo que ficou, é muito mais barato o acompanhamento e a prevenção secundária que nós chamamos. Prevenção secundária eu vou prevenir que aconteça de novo. Prevenção primária é aquela que é da primeira vez, tá certo? Tá, e uma coisa, assim, o respeito da mulher, né? Porque às vezes a mulher faz a cirurgia e ela não está preparada para colocar uma prótese já naquele momento, né? Então, essa é uma questão também que acaba afetando, né? Toda a família também, né? Você colocou uma questão importante, né? A gente vive num mundo de ansiedade, a gente vive um mundo onde as pessoas querem tudo muito rápido e a sua mente, o seu emocional, tem o tempo dela. Não adianta você forçar. Se você se casar e não estiver preparado, vai dar errado. Se você for mudar de cidade e não estiver preparado, vai dar errado. Se você for fazer uma intervenção cirúrgica reparatória e não estiver preparado, não vai dar bom. Então, a sugestão é, respeita o seu tempo e aí, independente da opinião dos outros, independente da pressão estética, porque a questão estética, ela é extremamente insignificante diante da grandeza e a gravidade desse enfrentamento e do sucesso. A estética é desse tamanho, o enfrentamento é desse tamanhão. Então, a gente tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. É a minha saúde em primeiro lugar, a minha vida em primeiro lugar, e aí, depois da minha vida, minha saúde preservada, tudo em ordem, aí eu vou pensar em restabelecer a minha parte estética. E hoje, a gente tem, na medicina estética, na cirurgia plástica, situações assim sensacionais. Então, assim, não tem nada que não seja resolvido. E até lá, todo expediente ele é válido. Ah, mas eu tenho vergonha de ficar nua na frente do meu marido depois da minha esterectomia. Nem de quadrante ou total. Desculpa, eu estou falando de esterectomia porque uma paciente minha fez do útero. É mastectomia. Pelo amor de Deus, você devia ter me corrigido. Que eu estou vivenciando um atendimento onde a paciente acabou de retirar o útero, tá certo? Então, eu estou com a esterectomia na cabeça. É mastectomia. Mastectomia de quadrante. Diante dessa condição eu tenho vergonha de mostrar o meu corpo para o meu marido. Sem problema nenhum. Então, você vai transar de sutiã, você vai transar de camiseta, porque para ele isso não é importante. O que é importante é que você está viva e saudável.
E uma questão pequena estética não vai te fazer menos desejável ou mais desejável. O que realmente importa é a sua vida. Isso não tem preço. E se por um acaso alguém perto de você é mais importante a sua estética do que a sua saúde e a sua vida, essa pessoa é tóxica, abusiva, tire ela da sua vida, porque pode ser que ela seja um dos motivos de você ter desenvolvido o seu câncer. Maurício, você acabou de comentar num ponto, de falar um ponto que eu ia já comentar contigo. Tem um caso do marido que fala para mim assim: minha mulher foi mutilada, agora ela tinha os peitos tão lindos, agora o que é aquilo? Eu não tenho mais nenhum desejo. Meu, a hora que ele falou isso para mim, eu fiquei assim, como? Aí eu fiquei pensando, falei assim, meu, a mulher era o seio para esse homem? Era isso? Ele resumiu ela nisso, né? E aí você fala, que apoio psicológico um homem desse dá do lado de uma mulher num momento de tanta fragilidade, né? Então, como eu te falei, ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém é errado em ser ela mesma. Eu não julgo esse marido. E o que eu posso apontar é o seguinte: se essa mulher determinar que estar ao lado de um cara que acha mais importante o seio dela do que a vida e a saúde, esse cara não merece estar do lado dela. Ele que vá procurar um outro seio em algum lugar. Não uma pessoa. Sem dúvida. Com relação... Acho que essa questão da sexualidade, acho que ficou bem explicadinha, né? Tem Então, mais alguma coisa que você gostaria de falar? A sexualidade existe, essa questão o feminino, não é que ela perde a libido, tá certo? Existem algumas resistências ao resgate de uma vida sexual saudável, por conta da questão do pudor, da vergonha e por conta da situação traumática vivida durante o tratamento. Isso tem que ser identificado pelo casal e tratado com muito carinho, muito respeito e muita paciência. Então, o resgate da intimidade sexual pós-tratamento, ou até durante o tratamento, é importante você respeitar os limites de cada um, e esse respeito, ele é a expressão mais forte de um amor legítimo e verdadeiro. Mas o homem tem as necessidades dele, mas ele não é bicho. Ele é humano, e como humano, ele vai respeitar a humanidade da sua esposa e vai entender o tempo dela, o momento dela, e ele vai fazer aquilo que é favorável para poder resgatar aquilo que é importante para o casal, na condição e do jeito que for mais confortável para ela. Porque a situação não é fácil, exige muita atenção, muito carinho, muita energia, e pressionar por conta de uma coisa que não é prioritário, prioridade é saúde, é vida, é algo que só piora a situação. E por isso é muito importante o diálogo, né, do casal. Aí que entra uma questão. A maior parte dos casais, vocês já me conhecem, né? O sujeito tem intimidade para ficar pelado na frente de um outro ser humano. Ele penetra fisicamente um ao outro. Então, eles têm o máximo de intimidade possível, mas não é capaz de um olhar no olho do outro e falar aquilo que quer, aquilo que não quer, quando quer e quando não quer. Eu acho isso de uma incongruência absurda. Como é que pode isso? Então, assim, a pessoa que tem uma relação sexual comigo é a pessoa que tem um máximo de intimidade, que já que ela se relaciona sexualmente comigo, ela vai se relacionar afetivamente comigo. E eu vou olhar no olho e falar assim, ainda não estou pronta. Me dá um tempo, estou me recuperando, estou me reafirmando, estou resgatando meu desejo, a minha autoestima. Mas como é que eu fico? Pensa um pouco em mim e aí você pensa em você também. Essa é a questão. Porque se nesse relacionamento o egoísmo fala mais alto,
tem que ser revisada alguma coisa aí, certo? E aí pedir ajuda também é bom, tá? Ajuda de pessoas mais maduras, pessoas próximas, ajuda profissional. O que eu vou dizer para vocês, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, tá? Mas um acompanhamento psicológico para o paciente oncológico, ele trata uma quantidade enorme de coisas. Tem muito pano para manga, muita coisa para ser conversado com a pessoa e com a família. Então, assim, ó, não negligencie a oferta e oportunidade de acompanhamento psicológico na oncologia, porque isso vai abreviar uma quantidade enorme de sofrimento e de energia gasta desnecessariamente. Aí a energia fica só para a saúde, não para ficar com picuinha. Uma coisa que eu vejo muito é assim, às vezes a pessoa não quer mostrar a fragilidade que ela tem para outra pessoa, né? Então acaba deixando de comentar as coisas, de falar, de colocar o parceiro a par do que está acontecendo, de como eu estou me sentindo, para não mostrar que eu estou muito frágil para ele. Sim, e isso tem um nome, orgulho. O orgulho tira da gente oportunidades maravilhosas de viver bem. E o que é humildade? É aceitar a minha humanidade, as minhas fraquezas e fragilidades, e entender que o outro me ama por aquilo que eu sou por inteiro, pelo meu lado bom e lado ruim. Da mesma forma que eu enxergo ele nas qualidades e defeitos dele. Então, assim, essa compreensão e esse entendimento, ele é fundamental para uma relação mais honesta, mais sincera, onde tem mais diálogo, onde não existe tabu. Não tem nada que a gente não possa conversar num tom baixo, com respeito, com carinho. Subiu a voz, começou a falar coisa, aí não funciona. As conversas têm que ser conciliatórias, elas têm que ser amigáveis, amorosas, elas têm que ter o tom da construção, não da competitividade. E se você não conseguir sozinho, peça ajuda, porque disso depende da tua felicidade. Bom, acho que o nosso tempo já está meio esgotando, mas acho que o que fica aí, que a gente precisa pensar muito, é a respeito do apoio, né? Da mulher buscar o apoio, seja com amigos, com familiares, buscar o apoio da multidisciplinar, né? Do profissional, do médico, do psicólogo, e enfrentar o que ela tem que enfrentar, né? Com a ajuda das pessoas. O homem, ele tem um órgão chamado próstata, que vocês já ouviram falar. A próstata, ela vai aumentando conforme a idade vai acontecendo. Isso se chama hiperplasia da próstata. Hiperplasia da próstata é um tipo de câncer. E não é uma questão se eu vou ter, é uma questão quando eu vou ter. Porque todo homem tem. Que homem que não tem? Aquele que morre antes de ter. Então, quanto maior a expectativa de vida, maior é a probabilidade de, com 70, 80, 90, isso aparecer. Se eu estudar, se eu entender que hoje tem um tratamento extremamente pouco invasivo, através de um processo mecanizado, de raspagem, de sucção, com aparelhos, que a recuperação é tranquila, eu não vou ter medo de fazer o exame de próstata, eu não vou ter medo de fazer a minha dosagem de... Deu branco. PSA. PSA. Por quê? Porque não é uma questão de ser, é uma questão de quando. E quanto mais eu acompanho, mais eu fico tranquilo. E se por um acaso tiver uma hiperplasia, eu vou fazer um tratamento preventivo para não deixar virar. Então, o que vocês passam, a gente também passa. E a gente também está aprendendo a navegar nesse processo. O câncer de mama prevalentemente é da mulher, homem também tem câncer de mama, vocês sabiam? Sabiam, né? Uma incidência menor, mas tem também, tá certo? Tem que ficar ligado lá, certo? Isso. E... Então, você já está convidado para o mês que vem, para a gente fazer uma live falando então sobre o Brasil. Desculpa. Lu, uma boa semana. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todo mundo que está assistindo aí, tá? Gratidão a todos, gratidão, Maurício. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.